Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego então, novamente com vocês. Hoje, pessoal, para comentar um pouco a respeito do poema A Máquina do Mundo, do Drummond, está lá no livro Claro Enigma. É um poema que apareceu citado nos comentários por um aluno querido lá na semana passada, quando eu comentei o poema Os Ombros Suportam o Mundo. Quem não viu lá, dá uma olhadinha depois. Esse poema, pessoal, A Máquina do Mundo, ele de fato é um poema que impõe algumas dificuldades interpretativas. Não é um poema muito simples, não, né? São 32 tercetos brancos, né? Todos eles, então, sem rimas, né? Mas ainda com uma métrica definida. São todos decassílabos, os versos, né? Decassílabos heróicos, ou seja, 10 sílabas poéticas com acentuações tônicas na sexta e na décima sílabas poéticas. Né? Dito isso, cumpre dizer que quando nós falamos em máquina do mundo, nós nos estamos referindo diretamente de modo intertextual, né? Com o canto décimo lá dos Lusíadas, quando aparece justamente a máquina do mundo sendo presenteada para os bravos navegantes portugueses como de fato como um prêmio por todo o prodígio que foi. É muito mais, de fato, um símbolo, né? Como um símbolo de todo o esforço português aqui naquele momento, e que a epopeia camoniana traz, né? A viagem do Vasco da Gama e seus ali o seu grupo, né? Que o acompanhava. Vejam bem, cumpre dizer, pessoal, que a ideia da máquina do mundo não é uma invenção de Camões, tá? É uma imagem que já é um símbolo que já vem desde a Idade Média e que representa justamente a estrutura do cosmos, né? Como assim, professor? De fato, né, existem pinturas até que representam a máquina do mundo e normalmente é uma imagem mais ou menos como essa ou como esta aqui que eu estou trazendo agora e que traz, então, sempre essa noção de um lirismo que de viés mais ou menos reflexivo. No caso do Drummond, é um viés reflexivo existencial e filosófico. No caso de Camões, é cosmológico. Por quê? Porque o interesse dos portugueses naquele momento era conhecer o cosmos, especialmente a constituição de todo o mapa, né, de todo o mundo aqui. E por essa razão, né, no momento em que a máquina do mundo se revela aos portugueses, e sempre tem uma coisa divina, tanto na descrição da máquina do mundo, como no próprio prêmio em si. Né? Tem algo ali, é como se fosse o conhecimento total dado aos portugueses naquele momento. E qual era o conhecimento total que interessava para os portugueses naquele momento? Conhecer o cosmos. Né? Então, fica-se, por exemplo, o tempo, né, da enunciação o tempo do enunciado, perdão, dos Lusíadas é 1497 e 1498, né, que é justamente a época em que a viagem do Vasco acontece. É dito para o Vasco da Gama que eles descobririam, por exemplo, né, achariam, melhor dizendo, né, o Brasil, ali a terra de Santa Cruz, na sequência, né, e é exatamente o que vai acontecer, evidentemente. Né. É interessante perceber que essa mesma imagem da máquina do mundo aparece na Divina Comédia, lá no canto 33, e por isso que eu disse para vocês há pouco, há algo de divino ali, né, na máquina do mundo, o modo como ela é descrita, esse conhecimento total que é no Dante uma espécie de visão de Deus, né, uma visio Dei. É interessante perceber então como que começa, no caso do poema do Drummond, aqui essa máquina do mundo. Né? Eu vou ler o trechinho ali e comentar. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco, e aí vai continuando, né, com os próximos tercetos. Interessante perceber esse tópico da vida besta, que é muito recorrente em Drummond, ou seja, a relação de um eu lírico que vem de um mundo diferente e que está agora numa metrópole, eventualmente, e sempre tem um descompasso entre o interno e o externo aqui, né? O tópico da vida besta, quem estuda bastante Drummond sabe, não é o meu caso, tá? Não sou especialista em Drummond, é só um breve comentário mesmo, introdutório à Máquina do Mundo, né? Sabe que esse tópico da vida besta vai acompanhar todos os grandes livros, né, do Drummond, do início ao fim mesmo, né?
E se a gente lembrar bem, né, ali no verso 2, as pedras, né, a pedra em Drummond é um elemento bem importante. Existe uma espécie de antropomorfismo aqui, moral inclusive, das pedras, né, no meio do caminho tinha uma, né? Aqui, ao invés de ser um estorvo, prepara uma revelação, né? Existe uma revelação por trás desse chão pedregoso aqui, a partir do qual o eu lírico vai encontrar uma máquina do mundo que se entreabre justamente no verso 10 desse poema, né? No verso 10º, a máquina do mundo se entreabre para esse eu lírico. E eu vou justamente no trecho em que a máquina do mundo fala, né? E eu vou lendo aqui. Diz assim a máquina: o que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo? Olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. É assim que fala a máquina do mundo para esse eu lírico aqui, drummondiano, que está muito reticente, está muito cético. Existe sempre, né, no Drummond aqui nesses momentos, e especialmente na Máquina do Mundo, que já foi eleito como o melhor poema da literatura brasileira, existe muito sempre um ceticismo crítico. E é exatamente isso que se revela diante desse conhecimento total que está disponível ao eu lírico. Tudo isso é dito sem ser dito. Essas aspas que marcam a fala da máquina do mundo, isso tudo é sentido de forma inefável pelo eu lírico, tá? E como é que ele vai reagir a isso? Será que ele abraça a máquina do mundo como os portugueses fazem, como Dante faz? E como também o Jorge Luiz Borges faz diante do Aleph? Será que ele vai abraçar esse conhecimento total ou ele vai ser crítico com relação a esse conhecimento total, infinito, dado a um ser finito? Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. É bem essa ideia do Aleph. Quem não leu ainda, leia o conto O Aleph, do Jorge Luiz Borges, né? Como eu disse há pouco, já tinha mencionado isso, né? A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Ou seja, ele se nega a ter esse conhecimento total das coisas, né? Cumpre lembrar, pessoal, o livro Claro Enigma é de 1951, época em que se questiona muito esse projeto racionalista, tecnicista, que de alguma forma está associado a todos os horrores, né, da Segunda Guerra Mundial. Drummond foi um dos poetas que mais sentiu, que mais foi sensível a tudo aquilo, a todas as notícias que vinham da Europa diariamente, para nós aqui do Brasil. De alguma forma, a máquina do mundo representa o fim de um projeto racionalista, tecnicista, que não deu certo. Na visão desse poeta, a Rosa do Povo ilustra muito isso também, mas a máquina do mundo, de alguma forma, condensa simbolicamente e de modo maravilhoso aquilo, então, que para Camões, para os Lusíadas, representa justamente um salto quântico em direção a um conhecimento ilimitado, aqui, para nós, moderninhos, representa justamente, e especialmente nesse poema, o resultado, né, dessas agruras, desses horrores da Segunda Guerra Mundial. No livro Verso Universo, que eu já citei algumas vezes nesse canal, José Guilherme Melchior, analisando as correspondências, né, e também diferenças entre Camões e Drummond, ele se baseia sobretudo num ensaio famoso do Silviano Santiago, em que ele analisa, né, a relação entre a máquina do mundo do Camões e também do Drummond. Ele vai dizer o seguinte: Camões traz uma máquina do mundo que investiga muito mais de modo cosmológico e histórico esta máquina aqui, esse conhecimento total que apresenta um mapa completo do mundo, olha para o céu e enquadra
numa cosmologia ainda ptolomaica e não copernicana, enquadra o planeta Terra e depois Europa, África, ou seja, o mundo inteiro, incluindo o Brasil, que seria achado posteriormente, né, a Terra de Santa Cruz. Por outro lado, o que nós temos em Drummond? Nós temos um projeto aqui, uma reflexão de ordem ontológica. O que é o ser aqui? Este ser diante da possibilidade do conhecimento total, como é que ele se comporta? E aí continua José Guilherme Melchior dizendo o seguinte: nenhuma revelação estaria em condições de substituir a autonomia do pensamento humano. Ou seja, nesse ceticismo crítico do Drummond, o que a gente tem então é uma negação desse eu lírico com relação a esse conhecimento do cosmos em benefício de uma relação humana entre humanos. Vamos lembrar que esse projeto da máquina do mundo, aqui essa noção, é de um humanismo, mas é um humanismo que de alguma forma está para além e acima da região entre os homens. É uma superação do homem, o projeto humanista. E este olhar drummondiano é do ser humano para o seu próximo. É uma dimensão muito mais chã e por isso pedregosa. Tá? De alguma forma, então, pessoal, seriam esses os comentários que eu havia pensado. Espero que esteja, que tenha, melhor dizendo, ajudado aí na compreensão, mesmo que de modo introdutório, com relação a essa engenhoca, a máquina do mundo de Drummond. Ok? Se você gostou desse vídeo, recomenda para outras pessoas aí para que haja mais visibilidade. Ok? Um abraço para vocês e até logo.